Para você que não conhece, esse é o Alan 8001, um equipamento que marcou a década de 1980, um rádio muito bom. Os canais de telecomando, eles são acessíveis através da tecla de +10, essa tecla aqui. Aonde ficam esses canais de telecomando? Em todos os bancos de canais, você vai encontrar os telecomandos entre o canal 3 e 4, entre o 7 e o 8, entre o 11 e o 12, o 15 e o 16 e o 19 e o 20. Você vai ver que tem um salto aqui no frequencímetro que mostra uma frequência escondida. Então você consegue chegar nessa frequência escondida, que é o telecomando, aqui através do +10 kHz. Essa frequência de +10, esses canais escondidos, eram utilizados antigamente para poder acionar portão eletrônico, aqueles aviãozinhos a controle remoto, eles usavam muito a faixa dos 11 metros. Abaixo, liga e desliga do frequencímetro, noise blanker e automatic noise limiter, a chave de liga e desliga do eco. Muita gente mudou a configuração do rádio porque ele só tinha essa chave aqui, ele não tinha um ajuste. Aqui você tem SRF e SWR, são duas funções de mostragem, ou seja, ou ele está te mostrando a recepção e a transmissão, segundo a leitura do ponteiro, ou a estacionária, e aqui você escolhe o modo, call ou estacionária, eles trabalham juntos. Aqui você liga o Roger Bip ou desliga essa função. No painel nós temos o controle de volume. Quando você liga o rádio, ele vai acionar nesse botão, e o volume do alto-falante que vai debaixo dele é você que vai determinar, tá ok? Se você estiver operando com a estação muito próxima, quando você solta o microfone, vem a QRM. Se você não quiser essa QRM, você pode ajustar o silenciador aqui do squelch numa posição que abafe a QRM, mas não abafe a pessoa que está falando com você, tá ok? Ou você pode utilizar o RF Gain sem o menor problema. Você atenua a recepção de uma forma que você escute um pouquinho de chiado, mas escute as pessoas sem atrapalhar a sua recepção. Aqui você vai controlar a intensidade do áudio a ser transmitido, e aqui a potência a ser transmitida. Então 100% com ele aberto, você ajusta, todo fechado, todo aberto, é você que define, ok? Aqui, essa chavinha, ela trabalha em conjunto com essas duas, porque aqui você vai passar para a posição de call, você vai apertar o microfone, vai abrir a potência, vai calibrar, depois você vai apertar SWR, você vai ver a leitura de estacionária aqui no decímetro, e depois você vai soltar essa posição e soltar essa posição para poder voltar a transmitir e receber normalmente. No centro do rádio é o charme dele. Em rádios HF, banda corrida, nós temos no centro o VFO. Esse é o seletor de canais que você vai utilizar para poder mudar os canais e a frequência do equipamento. Normalmente tem uma serigrafia na parte superior, e na parte posterior o equipamento já vem com um dissipador de calor. Na saída do rádio temos acoplado uma carga fantasma para 50 watts. O par de coolers que está em cima do dissipador de calor, ele funciona da seguinte forma. Tem um termostato que está fixado junto aos transistores, que ele é ajustável. Eu coloquei o ajuste para 50 graus. Então quando passa de 50 graus, ele fecha o contato. Os coolers são armados. Eles só vão desarmar quando abrir o contato com a temperatura abaixo de 50 graus. Então vamos à experiência. PTT acionado. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estacionado. Alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, alô. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pode falar muito, hein? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, alô. Vamos ver aqui a temperatura do dissipador de calor, 22 graus, 23 graus, agora mais a fundo, e ó, tá frio ainda, tá vendo? Tá frio. Vamos manter acionado, mas é uma situação também muito engraçada, porque aqui fora pode ter uma temperatura de 22 graus, só que a temperatura que está sendo levada em consideração é a temperatura dos transistores. Então, quando eles chegam na temperatura de 50 graus, os transistores, não quer dizer que tem 50 graus aqui fora. Então, vamos medir aqui a discrepância.
Já tem 32. Trinta e seis, 37, 38. Esse tá para armar. Alô, 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 alô. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Armou. Viu? Armado. Quando essa ventilação forçada ela conseguir esfriar o dissipador e o dissipador conseguir esfriar os transistores, ele vai desarmar. Vamos esperar. E a temperatura da carga fantasma com 25 graus. Muito bom. Show. Totalmente funcional. Um detalhe também que a luz de TX e RX, elas são separadas aqui no painel. São detalhes que compõem esse equipamento que fazem dele um rádio único, um rádio que nunca teve nenhum outro parecido que pudesse chegar e a gente pudesse dizer, poxa, esse rádio equivalente é tão bonito quanto. É difícil. Ligando o equipamento, ligando o frequencímetro, vamos aos testes. Esse é o microfone original dele, muito parecido com o microfone do 158. E eu havia comentado sobre a função de modulador. Então eu vou te mostrar aqui essa função, vou conectar aqui o microfone. Lembrando que é o microfone original da Alan. Ok? É um rádio que foi modificado para MOSFET. Ele está 100% MOSFET. Eu vou acionar aqui a função, vou te mostrar aqui no vídeo. E vou te mostrar como que funciona aqui no exímetro. Olha isso. Alô, alô, testando. Alô, alô, teste. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. Olá, frequência. Alô, alô, testando. Quando eu continuo com ele acionado e afastei um pouco da boca. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, olá, testando, olá, teste, olá. Agora, vou fazer um teste interessante. Com certeza esse rádio ele vai modular mais quando a gente baixa a potência, porque o transistor trabalha mais folgado. Então vamos baixar aqui a potência do rádio. Vamos verificar como que vai ficar a modulação dele agora. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4... Ele trabalha até mais folgado lá. Alô, alô, teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô, testando. Show de bola. Eu vou aumentar a potência enquanto falo agora. Ó. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alô, testando. A gente nota que ele fica na casa do 100%. Alô, que é a escala do meio. Alô, alô, testando. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quando a potência fica aberta e com certeza quando eu fecho a potência ele consegue subir o nível de modulação porque realmente fica muito mais forte. É uma função muito interessante porque eu posso determinar a proximidade do microfone até minha boca. Ó, eu estou com o microfone próximo da boca. Alô, alô, teste. Agora eu vou afastar um pouco do microfone da boca. Alô, testando. Aí, ó, 30 centímetros e a média eu posso falar normalmente e ele funciona numa boa. Nesses equipamentos essa função ela é nativa, ela já vem de fábrica. O que me espanta é a quantidade de equipamentos Alan 8001 que não preservam as características do exímetro. Infelizmente, o pessoal às vezes tira, às vezes o exímetro
queima, o pessoal não troca, né? não mantém a originalidade. Salvo alguns equipamentos que aquela película ela está destruída por causa da ação daquela lâmpadazinha. Ela vai entortando tudo por dentro e não fica legal. Mas no contexto geral, isso faz total diferença, porque os outros equipamentos que estão no mercado, mesmo os que já vêm de 1980 para cá, eles não têm essa função de você ter uma noção de modulação, salvo algumas marcas de rádio que não são comuns. Um recurso muito interessante utilizado nas bobinas aqui do tanque final, eu achei muito interessante isso. Duas bobinas, eu não vou localizar as bobinas para não gerar alvoroço, para não gerar demanda. Duas bobinas, elas fazem um sinal senoidal diferente do que é o habitual. O que faz isso? Faz toda a diferença, porque esse equipamento com um par de dois SC2312 e um 1969, ele é capaz de atingir potências de 45, 50 watts, ou seja, você consegue um alto rendimento no equipamento sem necessidade de alterar a saída dele. Ele de fábrica vem desse jeito, só que com o tempo as peças do PA vão abrindo o bico e com isso a gente precisa fazer umas modificações. No caso aqui eu já coloquei MOSFET, mudei todo o tanque final dele, tudo. Do PLL para trás, coloquei só peça nova e o rádio está, vou dizer assim, totalmente atualizado. Então, qual que é a diferença desse rádio original para um outro rádio original da mesma época? Um VR9000, por exemplo, todo aberto, naquela época, em 1980, ele trabalhava com 36 watts no máximo, em 3,8 volts. Enquanto esse equipamento trabalhava de 45 a 55 watts. Isso fácil, estou dizendo assim, os dois rádios abertos, tá bom? Agora, quando a gente percebeu, eu digo a gente porque eu não vi isso sozinho, quando a gente notou que o rádio tinha uma quantidade louca de espúrios, e como que você vê que o rádio ele tem espúrios? Fazendo testes no Spectrum Analyzer. Fazendo esses testes, bem, eu estou acostumado a detectar esse problema e corrigir esse problema, certo? Então, quando eu vi esse problema de espúrios nesse equipamento, eu vi que não era um problema comum do PA, não era um defeito do PA, não era uma coisa corriqueira. Então eu tive que pesquisar a placa, ver o que estava acontecendo e onde eu fui achar o problema de espúrios, exatamente nas duas bobinas de base. O que eu fiz? Substituí as bobinas por bobinas de outros equipamentos. O que aconteceu com a potência do rádio foi para 36 watts. Então ali eu descobri o pulo gato do equipamento. E todos eles vêm assim. Existem essa peculiaridade que é um recurso técnico, eu diria funcional. Depende, se você quer ver ponteiro balançar, você vai ficar muito satisfeito, seu rádio vai estar com 55 watts. Agora, se você quer um rádio para transmitir certinho na frequência, eu tenho minhas dúvidas, entendeu? Porque estar na frequência, mas estar operando com espúrios, te dá uma perda muito grande. Você vai perder em calor, você vai perder em sinal, o desgaste do equipamento. Esses rádios, vocês sabem disso, vocês são muito mais velhos de rádio que eu. Estou com 42 anos, eu comecei no rádio com 9 anos. Vocês sabem disso. Equipamento depois, esses bipolares, depois de 5, 6 minutos ali de câmbio, o rádio começa a fritar e 99% deles é problema de espúrios. Depois que você detecta o problema e resolve o problema, o rádio não peida nunca mais, ele continua esquentando. Então a gente nota que não é um problema exclusivo de estacionária ou de aquecimento, não. Quando o rádio tem espúrios, ele emite sinal em outras frequências, por isso ele gera uma estacionária, por mínima que seja, ele gera um calor a mais e isso detona que o equipamento não é legal. Esse rádio em especial, ele tinha um defeito muito sério entre os, acho que canais 56, 55 e 75, nessa faixa ele gera um espúrio. Então, nesse caso que foi necessário utilizar um ferrite, deixa eu posicionar aqui a câmera, os transistores já são MOSFET. Essa câmara de eco é analógica, original desse equipamento, original CTE. Ela tem uma qualidade, um punch, uma pegada muito show, eu gosto muito. Com certeza, esse equipamento com essa câmara de eco, o áudio fica totalmente diferenciado. Na maioria dos equipamentos 8001, dessa linha 8001, eles utilizam um frequencímetro enorme, igual ao do Galaxy Pluto. Só que existem 3 equipamentos Alan 8001 e depende muito da idade do rádio. Quanto mais velho for o rádio, maior vai sendo o frequencímetro. E um detalhe, em todos eles
existe esse detalhe da bobina que faz dar essa potência. Se o seu rádio não está com potência boa, com certeza que está com problema. A potência do equipamento em amplitude modulada com áudio aberto. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 60 watts. Alô, alô, testando, alô, alô, teste, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, show de bola, agora no modo SSB. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 61 watts e meio no modo SSB. Alô, 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 testando para um rádio de 1980. Alô, alô, testando, 1, 2, 3, tá muito top. Vamos ver o consumo dele no modo SSB. Ou lá frequência, ou lá frequência, ou lá, deixa eu ligar aqui o gerador, a gente fazer um teste mais preciso. Quase 11 amperes. Agora no modo amplitude modulada, ou lá frequência, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente nota que é um rádio que sobra, um rádio que está a todo vapor. Continuando a título de informação, é um rádio que tem 271 canais. Banco de canal letra A, ele vai de 25.615 até a letra E, 28.305. Você pode chucrutar o rádio, ele vai dar mais canais. Só que no 8001 isso é um pouquinho mais melindroso. Essas duas chaves aqui, elas já foram substituídas, mas originais, elas costumam fazer um problema nesse rádio, na alimentação aqui dos 8 volts, e quando você vai utilizar o SSB, o rádio fica chorando. Quando a gente vai descobrir, é a chave de SSB, não tem nada a ver com o tanque final. Então a recomendação, se você quiser chucrutar, você pode chucrutar, desde que você troque essas duas chaves, que com certeza você vai ter um rádio para durar muito mais tempo. Ou você pode pagar para ver. Chucruta o rádio, daqui a pouco você está modulando com o rádio está... não fica legal. É peculiar desse rádio. Nessa época, as peças não eram com tanta qualidade. Tudo bem, o aspecto visual do rádio é tão bonito que nenhum outro chegou aqui para poder bater o rádio até hoje. Só que em questão de componentes, algumas coisas nesse rádio pecam. Se você não acertar, por exemplo, o ajuste da bobina de carreira de USB, ele gera uma pequena portadora no modo USB, no modo RX. Então, você sabe, quando a gente não tinha instrumentação que a gente precisava, todos os instrumentos, como é que a gente sabia se o rádio estava no caminho certo ou não? A gente fazia um ajuste no modo USB, só nesse rádio que acontece isso. A gente fazia um ajuste no modo USB de tal forma que a recepção começasse a gerar aqui uma QRM de leve aqui no decímetro, a gente voltava e sabia que naquele ponto era o ponto exato de frequência. Aí a gente gerava uma radiofrequência num geradorzinho de RF analógico para poder achar o meio-dia aproximado. Então a sintonia nunca era perfeita. Hoje é impossível, a sintonia hoje é perfeita. A gente tem instrumentação a dar com pau, dá para deixar o rádio filé igual um reloginho suíço. Só que naquela época tinha esse problema, aí a gente acertava o LSB justamente por conta do USB. Tem outro detalhe também, em cima da bobina você pode utilizar um frequencímetro externo. Você mede a frequência da bobina e dá mais ou menos certo, porque existe uma discrepância pequenininha entre o esquema elétrico, né, entre o manual de serviço do rádio e o uso dele propriamente dito. Então, para a gente poder acertar isso aí, é um uso mais delicado, é você deixar o rádio ligado um tempo, para depois você fazer o ajuste fino. São pequenos detalhes que compõem aí a diferença entre um equipamento e outro. Mas, no geral, todos os rádios têm que estar na mesma frequência. Você está marcando aqui no frequencímetro 28.305, de lá tem que estar nessa frequência e vice-versa. Vou contar uma breve história. Quando eu comecei no rádio, eu demorei muito para poder ver um ALA 8001. Não é um rádio comum, um rádio barato. Era um equipamento que, a princípio, se eu fosse procurar para comprar, não ia achar. Eu tinha um comércio no centro da cidade e eu colocava o meu carro próximo para poder pegar o fio da antena e ficar corujando. Eu tinha um Cobra 148, eu levava esse rádio para o meu comércio e ficava corujando.
Entre o canal 50 e 60, eu encontrei o grupo alternativo Carga Pesada. Não sei se foi entre os 50 e 60, se foi nos 60 e 70. O cara chegava para mim sem sacanagem, chegava colando DB. O cara numa plano terra, um quarto de onda, colando DB, ele tirava o rádio de casa e colocava no bug dele, uma Maria Mole, do mesmo jeito, tirava arrebentando, cara. E eu vou te falar uma coisa, é peculiar desse rádio, mesmo com a potência original, ter essa transmissão sóbria. Então, quando a gente é capaz de melhorar a transmissão dessa máquina, você realmente tem um rendimento fenomenal. Não tem nada simplório nele, isso manda pra caramba, não é um rádio que aborrece, não é um rádio que fica enchendo um saco. Pra gente que já sabe o que é a mola no rádio, que são essas duas chaves aqui, e uma manutenção boa no PA, para poder ele oscilar na frequência certa, direitinho, acertar esse detalhe, pô, eu acho que você vai ter rádio pro resto da vida, vai ficar muito satisfeito. E ter um cuidado extra com os botões de plástico. O que mais detona esses botões é mão suja. Então você pega a mão de graxa, graxa tem componente de petróleo, às vezes mão suja de diesel, você vai passar a mão aqui no potenciômetro, você arrebenta com ele. Então se você tem, conserva, porque é um big do rádio, é um rádio que vale a pena fazer a manutenção. É um rádio que eu tenho até hoje na minha cabeça. Quando o Giramundo falava lá, eu tinha que baixar o RF Gain do meu 148 aqui, porque o cara arrebentava e não utilizava amplificador linear. Então é um tubarão da Barba Roxa mesmo. Sua estação era fenomenal, chegava aqui em Juiz de Fora arrebentando. Eu acho que é isso aí, cara. A gente pode passar para você que está chegando no rádio agora, ou você que já tem um rádio desse, uma experiência, um feedback muito positivo, porque é realmente um rádio muito bom. Um detalhe interessante aqui que eu acho é porque que esse rádio é primo do Galaxy Pluto. Olha aqui no painel, ambos os equipamentos têm a mesma nomenclatura de placa, ambos os equipamentos. Eles têm esse detalhe na potência no modo SSB. Engraçado que isso não reflete na potência em AM, não reflete, lembre-se disso. E eles não têm SAW, tá vendo? O que a gente está acostumado a ver esses rádios com CW, ele não tem CW, então faz uma diferença total. Galera, fica com Deus, um abraço. Se faltou alguma coisa, você escreve aqui debaixo, tá bom?